Akira. E o anime começa no cenário decadente de Neo Tóquio, dentro de um bar igualmente decadente. Kaneda joga fliperama, enquanto na TV uma jornalista anuncia uma grande greve geral programada para daqui a um mês, quando de repente Yamagata entra no bar e diz a Kaneda que eles encurralaram uns palhaços no Beco 5. Enquanto Yamagata e Kaneda estão a caminho, Tetsuo está analisando a nova moto de Kaneda. Ele queria ter uma dessa, mas não tem condições para fazê-lo. Quando Kaneda chega e diz a Tetsuo que se ele quiser uma igual, é melhor comprar uma. Então, eles saem pela bela cidade de Neo Tóquio. Enquanto isso, as gangues destroem a cidade inteira. Então, a gangue de Kaneda chega e começa a destruir a gangue dos palhaços. A gangue de Kaneda, então, finalmente chega no líder da gangue. Yamagata tenta atacá-lo, mas o cara é duro demais e acaba jogando Yamagata no chão e passando por cima do braço dele. Kaneda, então, consegue derrubar o líder da gangue, mas eles percebem que a polícia está vindo para estragar a festa deles. A gangue dos palhaços e a gangue de Kaneda então começam a fugir. Enquanto isso, do outro lado da cidade, um homem que parece muito ferido puxa um menino pela mão, enquanto é perseguido por cachorros. Quando os cachorros alcançam ele é obrigado a atirar neles. Em meio a um grande protesto de estudantes contra medidas políticas do governo, o homem acaba sendo pego pelos holofotes da polícia. Ele então atira nos policiais. Os policiais então revidam e acertam vários tiros nele, e só depois percebem que ele estava com o menino, mas o menino não foi atingido. O suposto menino, apesar de ser pequeno, tem a aparência de um velho de 80 anos. Enquanto o homem está morrendo, ele pede para o menino fugir e procurar um tal de Ryu. Quando o homem morre, o garoto solta um grito de desespero, mas não é um grito comum. O grito dele estoura todas as janelas, deixando as pessoas em pânico. Depois que isso acontece, o garoto então desaparece. Dentro de um helicóptero do exército, um garoto que é igual a ele sente os seus poderes e localiza o seu semelhante. A gangue de Kaneda continua perseguindo a gangue dos palhaços, mas devido a problemas na pista, apenas Tetsuo consegue passar por ela. Enquanto isso, o protesto está comendo solto e a polícia entra em confronto com os manifestantes. Um dos membros da gangue dos palhaços acaba caindo de sua moto e Tetsuo então dá uma pancada em sua cabeça. Ele se distrai com isso e não percebe o menino na pista. O menino, que tem poderes telecinéticos, explode a moto de Tetsuo. A gangue de Kaneda rapidamente chega no local para ajudar seu amigo. Kaneda ia falar com o menino, mas acabam chegando vários helicópteros do exército. Um menino gordinho então desce levitando do helicóptero e diz ao outro que eles não podem sobreviver fora do seu mundo e que eles precisam voltar. Eles levam embora então tanto o garoto quanto o Tetsuo. Depois disso, a gangue de Kaneda vai para a delegacia. Ele e sua gangue ficam dando desculpas estapafúrdias para a polícia. A polícia, que parece ser um órgão completamente despreocupado nesse anime, acabam liberando Kaneda e sua gangue de delinquentes. Nesse processo, Kaneda acaba salvando uma garota da delegacia, dizendo que ela também pertence ao grupo. Mas na verdade, Kaneda só quer sair com ela. Enquanto isso, o coronel do exército está em uma reunião com um político qualquer, quando ele recebe uma ligação. Um cientista então chama o coronel para o seu laboratório, e ele diz que o padrão do DNA que Tetsuo apresenta, ele jamais havia visto em nenhum outro ser humano. O coronel então pergunta se ele é parecido com o padrão de Akira. Então os cientistas sobrepõem os dois padrões de DNA e eles são praticamente idênticos. O coronel então pergunta ao cientista se ele será capaz de controlar o poder de Akira se ele se manifestar nesse garoto, pois é um grande erro mexer com o poder de Deus. E acrescenta, se o poder dele estiver além da sua capacidade de controlá-lo, elimine-o. Tetsuo e seus amigos então são mandados para uma espécie de FEBEM, onde eles tomam vários tapas na cara do inspetor que está ali. Eles acabam saindo do lugar quando algumas garotas esperam eles lá fora. A enfermeira então vai para o quarto de Tetsuo para ver como ele está. Ela descobre que Tetsuo fugiu. Ele foi se encontrar com Kaori, sua amiga. Tetsuo então diz a Kaori que ele nunca mais quer voltar para aquele hospital maldito, que eles precisam fugir para algum lugar. Tetsuo então rouba a moto de Kaneda e tenta ir embora com Kaori, mas a moto de Kaneda acaba emperrando quando Tetsuo percebe que está sendo perseguido pela gangue dos palhaços. A gangue dos palhaços então imobiliza Tetsuo e tenta violar Kaori, mas a gangue de Kaneda chega a tempo para livrá-lo. Tetsuo então está espancando um dos membros da gangue dos palhaços.
quando Kaneda diz que eles chegaram a tempo para livrar Tetsuo. Tetsuo fica irritado, dizendo que Kaneda sempre chega na hora certa, não é mesmo? Ele diz que não precisa da ajuda de ninguém, muito menos de Kaneda. Ele tenta ir embora quando sente uma forte dor de cabeça. Enquanto tem uma dor de cabeça terrível, Tetsuo emite sinais telecinéticos que são detectados pelo laboratório. O cientista então ordena que os soldados recuperem o corpo de Tetsuo. No outro dia, Kaneda e seus amigos estão no centro da cidade quando o atentado terrorista acontece. A polícia manda então o prédio ser evacuado. Quando Kaneda vê na multidão a mesma menina do dia da delegacia, ela entra em um esconderijo com um homem, um tal de Ryu. Ele diz a ela para esperar no local da reunião. Enquanto ela está fugindo pelo esgoto, a polícia encontra ela, mas Kaneda está ali perto. Quando os policiais encurralam ela, Kaneda ajuda, batendo em um dos policiais. E quando um policial está prestes a atirar em Kaneda, ela atira primeiro, matando imediatamente o policial. Enquanto isso, Tetsuo está tendo um pesadelo, onde ele e Kaneda estão brincando e de repente tudo começa a desmoronar. Tetsuo acorda desesperado. Enquanto isso, isolada dos outros está Kyoko. Além de pertencer àquela raça, Kyoko também é uma espécie de oráculo. Ela explica ao coronel que esta noite ela teve um sonho em que tudo desmoronava e que depois de tudo isso, eles se encontravam com Akira. O coronel fica bastante assustado com a premonição de Kyoko, mas por enquanto eles resolvem não fazer nada. O coronel e os cientistas então descem ao subsolo da cidade. O lugar é guardado a temperaturas muito baixas para manter congelado o que está ali. O que está escondido ali dentro é Akira. Enquanto isso, Kaneda e Kei estão procurando Ryu, mas a verdade é que Kaneda só quer dar uns amassos em Kei. Quando o tal de Ryu chega com alguns amigos e eles suspeitam de que Kaneda é um espião e acabam trancando ele numa sala. Tanto Ryu quanto Kei fazem parte de um grupo de rebeldes revolucionários. Eles estão tramando um plano para invadir o laboratório e roubar a cobaia, que é Tetsuo. Eles descobrem então que Kaneda estava escutando, jogam ele no chão e ameaçam matá-lo. Mas Kaneda diz que conhece Tetsuo e pede, pelo amor de Deus, para eles acreditarem na história dele. Eles ficam desconfiados, mas acabam aceitando a versão de Kaneda. Ryu então vai conversar com Nezu, um magnata da cidade. Nezu diz que a cidade está podre e que ela precisa de um vento forte chamado Akira. Ele mostra a Ryu então que existe todo um culto em torno da entidade chamada Akira. Eles têm por líder um homem chamado Miyako. O coronel está em uma reunião com vários políticos importantes, mas como toda reunião de políticos, eles estão mais preocupados com seus próprios egos do que com a segurança da cidade. Na reunião, o coronel tenta conseguir mais verba para tentar conter o que ele chama de os poderes de Akira e evitar uma nova grande guerra, mas os políticos não estão nem aí para ele e dizem que ele não está comandando bem as forças armadas e que ele vai precisar ir a um tribunal. O coronel sai indignado. Na próxima cena, Tetsuo está num hospital e ele continua sentindo fortes dores de cabeça. Quando ele acorda, pega o seu urso de pelúcia na mão e joga ele no chão e tenta voltar a dormir. Tetsuo então começa a ter uma ilusão e os bichos de pelúcia começam a subir na cama dele. Quando ele olha para trás, um enorme monstro de pelúcia está se formando. Quando vários monstros de pelúcia se formam, eles começam a expelir leite, e essa é uma memória que está ligada à infância de Tetsuo. Os monstros começam a perseguir Tetsuo, mas Tetsuo acaba pisando num copo e se cortando. Os monstros têm medo de sangue, e eles começam então a se desmontar. Então descobrimos que são Kyoko e Takashi. Tetsuo pergunta quem são eles, mas eles simplesmente somem. O exército então percebe que tem algum problema no quarto de Tetsuo e resolvem verificar. Quando chegam lá, Tetsuo está fora do quarto. Eles tentam colocar Tetsuo no quarto novamente, quando Tetsuo transforma todos eles em carne moída. Os membros revolucionários, então, conseguiram entrar no prédio, dizendo que eram da manutenção de cabos. Eles vão pelo esgoto para tentar encontrar Tetsuo, mas eles acabam sendo encontrados pelo exército que estava monitorando os esgotos. Eles começam a ser perseguidos pelo exército e são obrigados a revidar. Kaneda consegue roubar um dos dirigíveis dos policiais e através do rádio ele escuta a notícia de que Tetsuo fugiu do quarto. Os policiais tentam parar Tetsuo, mas é inútil. O poder de Akira flui nele mais do que em qualquer outro. Ele passa com facilidade pela segurança do prédio, até que ele chega a um lugar que parece ser um parque temático infantil.
Os mesmos brinquedos de pelúcia gigante estão ali para atacar Tetsuo, que são Takashi e Masaru, mas Tetsuo já é mais poderoso do que eles, e eles acabam tendo que fugir. Tetsuo encontra os três juntos. Takashi, Masaru e Kyoko juntam forças para tentar deter Tetsuo, mas os três não são páreos para Tetsuo, até que o exército chega, junto com os cientistas. Tetsuo está confuso e ao mesmo tempo fascinado com seus novos poderes. Kyoko então diz que Tetsuo deve evitar acordar Akira o máximo possível. Ele diz que é esse mesmo que fala na sua cabeça o tempo todo, esse tal de Akira. O edifício entra em alerta, pois as estruturas do prédio foram danificadas por Tetsuo, até que Kaneda finalmente o encontra. Kaneda então diz a Tetsuo que veio salvá-lo e que ele precisa sair agora do prédio, senão o exército vai entrar. Alguns soldados entram no prédio e Tetsuo transforma eles em carne moída de novo. Ele joga Kaneda longe e diz a Kaneda que agora não precisa mais de sua ajuda, ele pode se defender sozinho. Tetsuo tem um grande complexo de inferioridade em relação a Kaneda. Kyoko então diz a Tetsuo que ele não pode sair por aí machucando as pessoas, mas Tetsuo já não liga mais para isso. Ele pergunta a ela onde está o Akira. Ela não responde, mas Tetsuo agora pode ler sua mente. Ele descobre a localização de Akira, que está embaixo do grande estádio olímpico. Tetsuo então salta para fora do prédio e sai em busca de Akira. O coronel está indo atrás de Tetsuo quando um burocrata chega e diz que o conselho decidiu que ele não tem mais poder. Ele manda fuzilar todo mundo e diz para prenderem os membros do conselho e decretar lei marcial. Neo Tóquio agora é governada pelo exército. Tetsuo então vai ao bar Haruki do começo do anime. Ele mata o dono do bar por praticamente nada. Yamagata e Kai acabam encontrando o corpo dele. Yamagata então tenta parar Tetsuo, mas Tetsuo o aniquila também. Enquanto Kaneda está preso com Kei, ele pergunta o que é Akira. Kei responde que Akira é a força absoluta do universo. Ao longo de sua vida, os homens construíram várias coisas, casas, grandes construções, carros, bombas atômicas e todo o resto. Mas de onde vem a energia para essa inteligência? Isso é Akira. Akira nada mais é que os primórdios da humanidade, a força criadora e destruidora, uma energia incontrolável e que no passado os homens tentaram controlar essa energia, o que resultou numa grande guerra e na destruição total de Tóquio. Nesse momento, as fechaduras se abrem, eles saem da prisão e descobrimos que na verdade é Kyoko que está usando Kei para direcionar Kaneda para Tetsuo. Ela acha que somente Kaneda pode pará-lo. Quando eles saem da prisão, Kaneda encontra Kai, que conta que Tetsuo acabou de matar Yamagata. Kaneda então diz que Tetsuo sempre foi o alvo dos garotos na escola e que ele constantemente o protegia. Kaneda então destrói a moto de Yamagata para homenagear seu amigo. Takashi então aparece e acaba levando Kei junto com ele. Kyoko fala com Kaneda através de telepatia que Tetsuo já tomou sua decisão e eles vão precisar de Kei para cumprir seus planos contra Tetsuo. Enquanto isso, Nezu, o bilionário corrupto, percebe que seu plano de tirar o general do comando das forças armadas falhou e o exército está invadindo a casa dele. Ryu então entra no seu quarto e pede desculpas pelo plano não ter dado certo. Ryu está muito ferido e cai no chão, e Nezu está prestes a ter um infarto. O exército então fecha todas as ruas. O objetivo agora é parar Tetsuo a qualquer custo. Tetsuo então aparece e pega uma capa vermelha, que são cores que o Kaneda adora. Para ele, Kaneda significa poder. Os blindados então começam a atirar em Tetsuo, que não tem dificuldade nenhuma em detê-los. Nezu então está fugindo por um beco com uma maleta de dinheiro, quando ele tem um ataque do coração e morre. Enquanto isso, Ryu vai em direção a uma multidão revoltosa que grita por Akira. Ele ajoelha no chão e também morre. Enquanto Tetsuo vai andando pela cidade, toda a seita de Akira vai seguindo ele. O exército então começa a atirar em Tetsuo e na multidão de fanáticos. Tetsuo se revolta ainda mais e destrói toda a ponte. Tetsuo finalmente chega ao estádio olímpico e vai para o subsolo, onde está Akira. Kaneda também está indo em direção ao estádio olímpico. E quando Tetsuo entra na câmara de Akira, ele encontra Kei e os dois começam a lutar. Tetsuo arranca toda a câmara de Akira para fora e deixa-a ao ar livre, enquanto ele batalha com Kei
para abrir a câmara. Tetsuo derrota Kei e finalmente consegue abrir a câmara de Akira, mas o que ele encontra é decepcionante. Ali estão guardados várias moléculas e pedaços pequenos do corpo de Akira. O general então explica através de um megafone que aquilo foi tudo o que sobrou de Akira. O seu corpo foi exaustivamente analisado pelos cientistas, mas não conseguiram chegar a nenhuma conclusão. Kaneda finalmente consegue chegar perto de Tetsuo. Kaneda então pergunta a Tetsuo se ele está encrencado de novo. Tetsuo diz a ele que Kaneda sempre foi um cara chato, desde a infância, sempre dando ordens. Kaneda então começa a atirar em Tetsuo. Os dois brigam e Tetsuo acaba sendo ferido no ombro. Kaneda tenta acertar Tetsuo mais uma vez no coração, mas a arma acaba falhando. Tetsuo diz a ele que agora Kaneda finalmente sabe como é ficar por baixo na situação. Quando uma forte luz aparece em volta de Tetsuo e destrói tudo ao redor dele. Essa grande luz nada mais é que uma arma do governo chamada Satélite Sol. Ele emite um poderoso raio laser. O raio laser acaba arrancando o braço de Tetsuo. O satélite se prepara para mais um tiro, mas Tetsuo agora sabe de onde vem. Tetsuo então sobe até o satélite e o destrói completamente. Enquanto isso, o cientista observa que a frequência de Akira e Tetsuo está completamente sincronizada. Tetsuo reconstrói seu braço com alguns entulhos que estavam ali perto. O coronel então vai ver o cientista e descobre que Akira e Tetsuo estão completamente sincronizados. Ele diz ao cientista que tinha avisado que se o poder de Tetsuo fosse imparável, devia destruí-lo. O cientista responde que um corpo como aquele não poderia ser desperdiçado. O coronel dá umas porradas no cientista e vai embora indignado. Kaori então entra no estádio e vai atrás de Tetsuo e acaba encontrando ele gritando de dor. Sem os remédios dos cientistas, Tetsuo não consegue controlar o poder de Akira. Então o poder de Akira começa a sair para fora dele. Ele está prestes a matar o coronel quando Kaneda chega. Takashi, Masaru e Kyoko também chegam e se aproximam dos pedaços de Akira, enquanto Kaneda assiste chocado a transformação bizarra de Tetsuo, que começa a expelir uma mistura de carne e ferro. Tetsuo já não tem controle nenhum de Akira. O seu corpo se torna uma gosma gigante que não para de crescer. Ele começa então a absorver tudo ao seu redor, e a primeira a ser absorvida é Kaori. Kaneda também acaba sendo absorvido. Tetsuo grita desesperado, dizendo que ele não pode mais controlar a força do seu corpo e que Kaori vai morrer dentro dele. E é o que acaba acontecendo. A força de Tetsuo esmaga Kaori. Tetsuo grita para Kaneda fugir, mas a gosma bizarra continua crescendo e crescendo. Kaneda finalmente escapa e a gosma de Tetsuo toma uma forma humanoide. A gosma então absorve o coronel e também Kyoko, Masaru e Takashi. Então as cápsulas onde se encontravam o corpo de Akira se partem e dela sai uma forte luz. E a luz toma a forma de um menino. Esse menino é Akira. A poderosa luz então começa a absorver a massa do corpo de Tetsuo. Kyoko, Takashi tenta impedir Kaneda de entrar no domo da grande luz, mas Kaneda acaba sendo absorvido também. Takashi, para salvar Kaneda, também pula no domo da grande luz e também é absorvido. Masaru então diz a Kyoko que se eles entrarem também, não vão conseguir sair com suas forças completas. A poderosa força destruidora de Akira transforma uma boa parte da cidade em pó. Enquanto isso, Tetsuo tem uma visão dele e de Kaneda andando de moto. Tetsuo tem várias visões da sua infância, de quando ele ficou órfão e somente Kaneda o ajudou. Tetsuo então tem visões de ele, Kyoko e Akira passando por procedimentos científicos em uma espécie de orfanato secreto. Kaneda então escuta a voz de Kyoko dizendo que ela o chamou para que ele levasse o Tetsuo e que o poder de Akira é demais para eles. Eles dizem então que agradecem a amiga de Kaneda. Kaneda pergunta se eles estão falando da Kei e o que Kei tem a ver com isso, mas ele não recebe nenhuma resposta. Quando ele tem outra visão de Tetsuo, quando eles eram crianças, alguém tinha roubado o brinquedo de Tetsuo e Kaneda o devolveu. Foi a primeira vez que Kaneda e Tetsuo se encontraram, e essa lembrança permanece viva na memória de Tetsuo, quando a grande bola de luz que destruía a cidade de Tóquio simplesmente some, e o buraco deixado por ela começa a absorver a cidade. A cidade, os ventos e o mar começam a ser sugados
pela energia emitida por aquele buraco negro. A energia finalmente some, deixando toda a cidade de Neo Tóquio devastada e debaixo d'água. Uma pequena luz cai do céu nas mãos de Kaneda. Ele agarra com suas mãos e diz o nome de Tetsuo. Kaneda então diz a Kei que Tetsuo se foi, junto com outros 3, inclusive o Akira. Enquanto Kaneda e seus amigos voltam para Neo Tóquio, vemos uma grande luz no céu, e dessa luz sai a voz de Tetsuo que diz: "Eu sou Tetsuo." Com esta última fala, Tetsuo mostra que finalmente se livrou da dor que consumia sua mente. Ele está livre do seu complexo de inferioridade em relação a Kaneda e daquele mundo corrupto de Neo Tóquio em que ele vivia. Tetsuo agora finalmente aceitou sua existência. Ele é um novo homem. E esse é o fim de Akira.